Sem chuvas desde o dia 18 de julho, Rio Claro ainda não enfrenta falta de água, mas todo cuidado é pouco. Em horários em que o consumo aumenta, algumas torneiras podem ficar secas em alguns bairros. Geraldo Pereira, superintendente do DAI, explica a situação do ponto de vista da autarquia. Há algum cenário possível de falta de água em Rio Claro? O que poderia acontecer que levaria a esse problema? Olha, para acontecer um racionamento, precisaria ter um período muito mais longo de estiagem. Felizmente, Rio Claro fica colocado praticamente na primeira etapa do rio Corumbataí, ou seja, nós não temos nenhum grande centro urbano para cima, as cidades são pequenas, não temos grandes poluidores. O problema do rio Corumbataí é o problema da destruição das matas ciliares que ficam à margem do rio ao longo das décadas e a mineração de areia também, que contribui para a redução da vazão do rio. Mas controlando essas questões, nós conseguimos atender adequadamente. Então, para chegar no nível de racionamento, precisaria ter uma estiagem bem mais prolongada. Mas, da forma como está sendo, o que está acontecendo hoje, nós podemos ter dificuldade em alguns momentos, alguns horários de pico de consumo. Hoje, por exemplo, as famílias têm um pico de consumo sábado após o almoço. Por quê? Porque as famílias trabalham a semana toda, aí chega o final de semana, sábado, vai limpar a casa, vai lavar a casa, vai lavar roupa. Então, nesse momento, hoje, é que tem o pico de consumo. E aí, nessas horas, algumas regiões da cidade podem sentir um pouco a falta de pressão, uma certa dificuldade de desenvolver a sua atividade. Quais seriam essas regiões que, porventura, podem sofrer uma perda da pressão de água em algum momento nessa época de estiagem? São regiões que cresceram muito nos últimos anos na população. Nós temos basicamente na região do Mãe Preta, na região do Novo 1, região de Assistência, Novo Veneza e Bom Sucesso, uma parte da região da parte alta da cidade de Jardim, em função do alto consumo que aquela região tem. Então, essas regiões são as regiões que nós procuramos atender com o desenvolvimento dos projetos. Então, nós estamos com 7 reservatórios em construção, 7 adutoras e subadutoras e mais uma série de outros projetos em desenvolvimento, troca de rede, adequação e coisas mais técnicas, setorização, controle de volume, de pressão, que a gente desenvolve internamente no DAI, mas que, ao mesmo tempo, isso resulta num bom atendimento à população. Então, essas regiões cresceram muito. Por exemplo, a região do Mãe Preta, o reservatório que nós estamos desenvolvendo agora, que vai ficar pronto até o final do ano, era para estar pronto em 2003. De 2003 para cá, a população já cresceu bastante. Então, em alguns momentos, ela sente um pouco essa questão da falta de pressão, mas assim que passa aquele momento, o volume de água para a região é atendido corretamente e aí tudo volta à normalidade.